Muito bem. Então, a aula de hoje, dia 31/10, terminando aí o mês de outubro, tá? Temos uma notícia boa para vocês aí, né? Estamos praticamente aí com os pés de volta às aulas presenciais. Não tem a data marcada ainda, né? Mas provavelmente nessa primeira quinzena de novembro aí, tá, gente? E aí nós ainda não temos a data certinha, não, mas está bem próximo aí, as próximas aulas aí de acontecer isso. E, logicamente, né, vocês serão avisados, né, pelo grupo, pelo telefone, por mensagem, de alguma forma serão avisados, tá? Mas está bem próximo aí o nosso retorno, então. Né? E estudamos, né, durante esse período de aulas online, né? Nós estudamos sobre eletricidade, estudamos sobre componentes eletrônicos, né? Tem bastante prática aí para a gente fazer na volta, tá? Essas práticas relacionadas a multímetro, né? Uma aula de solda, sobre os componentes eletrônicos, né? Então, assim, tudo relacionado aí à eletricidade e à eletrônica, né? Essas práticas de acordo com aquilo que nós estudamos até agora, né? Depois, dando a sequência aí, já vai entrar na parte da manutenção. Aí na parte de manutenção, bem provável já que vocês estejam de forma presencial, tá? Então vamos ficar em alerta aí que esse mês de novembro, 99,9% de expectativa aí que retorna às aulas presenciais. Falta somente a data mesmo certa aí para a última autorização aí da prefeitura, né? E o alvará para liberação do alvará para iniciar as atividades, né? Então vamos, enquanto isso a gente acaba nossos estudos aqui, que nós estamos inclusive até terminando a parte de componentes eletrônicos, né? Estamos bem próximos de terminar e aí já a gente vai voltar no momento bom, né? Um ponto bom que nós estamos estudando aí. Então vamos lá. Esse formulário é o formulário do dia 24/10, né? Sábado passado. Nós estudamos sobre o transistor, né? E vamos ter algumas perguntas aí falando sobre o transistor. E, inclusive, temos um assunto para a gente acabar aí sobre os componentes, né? Que evoluíram do transistor, né? Então, nós estudamos a parte em que falamos um pouquinho da válvula, que antecedeu o transistor. O transistor foi um avanço, né, tecnológico, uma evolução da válvula. E na sequência nós temos os componentes SMD e os circuitos integrados, que também são a evolução dos transistores, né? Temos uma prática ainda para fazer, acho que eu não vou nem mexer com ela hoje, devido a essa expectativa do retorno, que é a respeito do transistor, né? Só que, como eu falei com vocês, existe uma evolução, né, de transistor, válvula, transistores e os circuitos integrados. Então, hoje em dia, tirando MOSFETs, que são aqueles que nós chegamos a testar, né? Os MOSFETs, eles são um tipo de transistor que ainda tem nas placas-mães, né? Usado bastante nas placas-mães, na informática, para o devido chaveamento de tensão, né? Que nós aprendemos até a utilizar esse chaveamento lá no multímetro. Na aula presencial a gente vai fazer esse teste de novo para memorizar bem. E tirando o MOSFET, os transistores praticamente eles não estão mais
em forma de componente mesmo, né, nas placas de informática, tá? Hoje em dia os transistores eles passaram para dentro do quê? Dos componentes SMD e dos circuitos integrados, tá? Passaram para dentro. Então o que acontece? Houve uma evolução, né? Houve um avanço tecnológico que faz com que seja muito difícil a gente ter contato com o transistor hoje em dia, né? Tirando o MOSFET, né? Que ele é essencial para uma placa, que faz parte daquele regulador de tensão, né? Que nós já aprendemos. Bom, vamos para o formulário, então. Vamos iniciar de uma vez, né? Primeira questão é o seguinte, né? O transistor, ele é a evolução tecnológica de qual componente abaixo? Aí nós temos lá a válvula, temos o circuito integrado e temos chips SMD e o processador. Então, o transistor ele foi a evolução tecnológica de algum desses 4 componentes aí. Qual seria esse componente? O Samuel respondeu a válvula. Todo mundo concorda com a válvula? Será que é a válvula mesmo? Estou gerando a dúvida aí só para enganar você, né? Tá certinho, a válvula mesmo, tá? Então a válvula foi o primeiro componente eletrônico, né? Que deu vida ao computador, né? Foi o primeiro componente eletrônico que transformou o computador em um equipamento eletrônico, né? Então foi o ENIAC, aquele computador gigante. A gente vai estudar daqui uns dias, aí nós vamos passar uma aula sobre isso, sobre a evolução dos computadores. O ENIAC foi um computador que ocupava uma sala gigantesca, né? Gigantesca assim, né? Uma sala grande, né? Do tamanho de um ginásio praticamente, para poder comportar esse equipamento, né? E esse equipamento ele era totalmente eletrônico, ele era alimentado por válvulas, né? Um monte de válvulas. E o seu funcionamento, ele de forma eletrônica, né? Automática, ele fazia cálculos aritméticos, né? Cálculos bem avançados, né? E de forma automática. Então foi assim a primeira invenção tecnológica que fez sucesso, né? Só que na época esse equipamento não era utilizado por pessoas, né? De forma residencial, não era utilizado por empresas. Então era um equipamento propriamente para órgãos governamentais, né? Exército, né? Então foi até utilizado muito em cálculos balísticos, né? Em guerras. Então assim não foi muito bem utilizado, né? A princípio, mas depois com o avanço tecnológico, né? E com as novas gerações foi desenvolvendo até chegar ao que é hoje, né? Então isso aqui nós vamos ter uma aula para estudar isso, uma aula até interessante para a gente ver como que foi essa evolução, né? Então o transistor é a evolução da válvula mesmo, certíssimo, né? Aí nós temos o circuito integrado, que é o mais atual, os chips SMD, né? O processador é um chip que no interior dele tem milhões de transistores, né? Então é isso aí, a válvula que é antecessora ao transistor, né? Certinho. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, a questão número 2. Qual é a vantagem dos transistores em relação às válvulas? Lembrando que na primeira questão nós já respondemos.
o transistor, ele é a evolução tecnológica da válvula. Então, assim, a gente vai encontrar muitas vantagens, né? Mas a gente pode falar uma ou duas aí, principais, né? Que já responde aí a nossa questão, né? Qual que é a vantagem dos transistores em relação às válvulas? Olha o chat esperando. Tá bombando o chat hoje, hein? Já temos a primeira questão foi respondida. A segunda questão está chegando. Quem será? Nenhuma, gente. Ninguém sabe nenhuma vantagem do transistor em relação à válvula. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Que é isso, hein? Não acredito que ninguém vai responder essa. Isso é muito fácil. Tem outras bem mais difíceis aí que virão. Ó, primeira vantagem. Primeira vantagem, o tamanho, né? Enquanto a válvula tem o tamanho de uma lâmpada, né? O transistor tem o tamanho de como podemos dizer, o tamanho de é bem pequenininho, né? Então, o tamanho físico é uma das vantagens, a primeira vantagem, né? Tamanho físico. Então, mas o que que significa? O que que ajuda no tamanho físico? Ajuda justamente no que eu acabei de falar, né? Os primeiros computadores que utilizaram as válvulas, eles eram utilizados em uma sala tamanho de um ginásio, porque tinha muitas válvulas. E essas muitas válvulas para alimentar o equipamento, né? Precisava de um equipamento grande, porque cada válvula ocupava um grande espaço, né? Que as válvulas eram grandes. Então, a vantagem do transistor em relação à válvula, o transistor, eles são pequenos. E aí isso ajuda o quê? A diminuir o tamanho do computador, do equipamento. Então, o tamanho é a primeira vantagem. A segunda vantagem saiu lá no chat, ó, consumo de energia, né? Esses são os principais, né? O tamanho, que aí pode diminuir o tamanho do computador, e principalmente o consumo de energia, né? Cada válvula consumia muita energia. E o computador tinha muitas válvulas, então o consumo de energia era altíssimo, né? Então, não era muito viável utilizar o computador nessa época. Mas aí, com os transistores, caiu muito o consumo de energia, diminuiu demais. Foi uma vantagem assim estrondosa, né? Que podemos colocar na segunda questão. E mais uma, só para a gente concluir, e a gente pode completar aí, tem mais outras, se a gente começar a pesquisar, tem mais outras, mas essa terceira é a seguinte: a atividade que uma válvula faz, o transistor faz praticamente como se tivesse umas 20, 30 válvulas dentro do seu interior. Então ele tem o quê? Ele tem uma capacidade de realizar uma determinada tarefa 10, 20, 30 vezes a capacidade de uma válvula. Então é como se tivesse no interior do transistor umas 20 válvulas mais ou menos dentro do transistor, a capacidade dele. Então são as três principais, né? O tamanho,
o consumo de energia e a sua capacidade, né, de realizar a atividade que ele pode realizar como se fosse 20 a 30 válvulas. Né? Porque uma válvula faz, ele faz como se fosse 30 válvulas. Né? Então, é um avanço tecnológico bem, né, bem superior à válvula. Beleza? Então, vamos lá. E isso ajudou na velocidade da resposta, devido a essa capacidade do transistor. Terceira questão. Vamos lá. Descreva as funções básicas de um transistor. Já está mais difícil ver a 2 ainda, hein? Quais seriam as funções básicas de um transistor? Alguém consegue responder essa? Ninguém? Coloquei aí, professor, a função dela de ampliar a corrente elétrica e atenuar a sua intensidade, tendo condição assim também de barrar a sua passagem. Isso. Então, o transistor ele trabalha diretamente com a eletricidade, né? Igual você respondeu aí. Ele pode atenuar, ele pode aumentar ou ele pode interromper. Então, aumentar, diminuir ou interromper, trabalhando com a eletricidade. E em cima dessa função com eletricidade, o que ele consegue fazer? Ele consegue executar as instruções. Né? O transistor é o componente que executa as instruções antes do processador. Né? Então, nós sabemos que o processador é um componente importantíssimo hoje, mas nem sempre o processador existiu. Então, antigamente, né, os computadores antigos, em relação a transistor, válvulas, né, mas agora vamos falar de transistor. Os computadores antigos que trabalhavam com transistores eram o quê? Eram transistores espalhados, não concentrava num chip. O processador não concentrava no processador, não existia. Então era como? Ele era espalhado lá no circuito eletrônico por transistores. E esses transistores, eles tinham suas funções, executar determinadas tarefas, né? Tinha um conjunto de transistores que executavam uma tarefa, outros executavam outra. Então eles eram espalhados na placa e com as funções também espalhadas. Só que, resumidamente, eles, através dos pulsos elétricos, igual nós tivemos a resposta, aí não sei quem que respondeu, que atenuava, ou aumentava, ou cortava, através desses pulsos elétricos, o computador executava as atividades, as instruções, né, através dos pulsos elétricos. Né? Hora ligava, hora desligava, né? Hora ativava, hora desativava, era o sim e o não, né? É o 1 e o 0 que a gente vai aprender, né? São códigos fechado, aberto. Então era dessa forma, é sim ou não, né? Através desses códigos, desses pulsos elétricos, os transistores os caras que faziam as instruções, executavam as instruções, né? As atividades que tinham que ser realizadas, né? Então, o transistor é, sem dúvida alguma, dos componentes eletrônicos, um dos mais importantes, né? Porque é através dele que se dá a vida às instruções lá na máquina, né? Da informática. Beleza? Alguém colocou mais alguma coisa? Quer acrescentar mais algo aí no transistor? Tem alguma dúvida? Podemos seguir, então? Então, vamos lá. Qualquer coisa é só falar aí, tá, gente? Questão número 4. Cite quais tipos de transistores existem
e explique suas diferenças. Essa é difícil, hein? Essa é bem técnica. Essa é bem técnica, mas a resposta é bem sutil, tá? Alguém conseguiu responder essa? Quer arriscar? Está relacionado com a atividade dele, né, do transistor. Né? Nós já sabemos que o transistor trabalha com pulsos elétricos. Tá? Só que aí nós temos dois tipos de transistores. Okay? Os dois tipos de transistores têm o nome e a forma que eles trabalham, cada um. Diferencia a forma que eles trabalham. Não? Eu tinha colocado aí dois tipos de transistores, o bipolar com a função TBJ e o transistor com efeito do campo FET. Exatamente, essa é a resposta exata. Né? O transistor do campo FET, ele é um tipo de transistor que trabalha com tensões elétricas, tá? Que é justamente o exemplo que nós tivemos lá do MOSFET, né? O MOSFET, ele bloqueia a tensão e libera só o valor que o componente lá precisa. Então, hora ele libera, hora ele bloqueia. Ele libera e bloqueia o quê? Tensão elétrica. O valor da tensão. Ou seja, ele trabalha baseado em tensão elétrica. Né? E o outro, o TVJ, o bipolar, ele já é diferente. Ele trabalha com a corrente elétrica. Ele trabalha com os pulsos elétricos, né, baseados com a corrente elétrica, ou seja, o fluxo da corrente, né? Os amperes. Então, isso diferencia os dois tipos. Né? Um trabalha basicamente na tensão elétrica, no valor da tensão, e o outro trabalha com o fluxo da corrente elétrica, né? Para passar os pulsos elétricos e realizar as tarefas, né? As instruções. Beleza? Ficou claro aí, gente? Então, é uma resposta bem sutil, né? Porém, é uma bem técnica também, né? E, para a gente encerrar esse formulário de hoje, formulário basicamente falando sobre transistor, né? Nós temos a quinta questão e última para vocês falarem sobre qual é a diferença entre um transistor de um circuito integrado. Esse aí já está mais fácil, né? Alguém? Essa está fácil, hein, gente?
Vamos lá, gente. Cadê as respostas aí, ó? Tem que bombar isso aí, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 10 pessoas na sala, né? Vamos colocar as respostas no chat aí, ó, em massa. Esse aí tá bem fácil. Eu sei que todo mundo sabe aí, ó. Não precisa ter medo de errar, não precisa ter medo de escrever, né? Digitar aí. E aí? Professor, na minha resposta eu coloquei que não há diferença entre eles, não, pois o circuito integrado ele possui milhares de transistores integrados neles. Aí você já levantou uma diferença, então. Né? Uma diferença importante, né? Um transistor, essa questão número 5, ela parece muito com aquela questão lá, acho que foi a primeira, né, que nós fizemos, que pede para falar a vantagem, né? Cadê? Qual que é? A 2, né? Isso. Qual que é a vantagem dos transistores em relação às válvulas? Então, é uma comparação que nós fizemos, aonde a gente sabe que o transistor é a evolução das válvulas. Então, o que acontece? A vantagem é física, que é o tamanho, o consumo de energia, né, que é estrondoso, né? E o avanço tecnológico, que um transistor equivale a 30 válvulas, por exemplo, 20, 30 válvulas. Né? A atividade do transistor, ele executa equivalente a 20, 30 válvulas. Então, isso aí é um avanço tecnológico. Agora, essa última questão é a mesma coisa, né? Nós temos aqui a diferença entre o transistor e o circuito integrado. O circuito integrado, ele é a evolução do transistor. Então, o que acontece? A primeira diferença aí gritante, né? Ou seja, monstruosa, você acabou de falar, que é justamente o quê? Um transistor, a atividade que um transistor faz, o circuito integrado tem centenas, milhares de transistores dentro desse circuito integrado. Então, assim, olha a comparação de como que o circuito integrado ele avançou e consegue realizar instruções de uma forma, assim, brutalmente mais rápida do que o transistor. Né? Então, isso aí é um avanço tecnológico. O que mais que nós podemos colocar? A compactação também. Né? A mesma compactação que o transistor deu aos computadores na época dos computadores de válvula, aconteceu novamente. O circuito integrado, ele é um chip, né, retangular, quadrado, que ele é maior um pouco do que o transistor. Só que o seu tamanho, praticamente, se torna menor porque ele é compacto, né, fino, ele é soldado lá na placa e ocupa menos espaço na placa e comporta atividades de milhares de transistores, evitando a gente ter que encher uma placa de transistor. Então, também a compactação também está relacionado também. Consumo de energia. Consumo de energia acaba que também ele vai economizar mais porque ele executa a tarefa de milhares de transistores do que um só. Então, acaba ajudando também no consumo de energia. Né? Então, assim, é praticamente os mesmos pontos, né, gente? É praticamente os mesmos pontos de evolução em relação ao circuito integrado em relação ao transistor, né? Então, essa é a diferença. Né? A diferença é o avanço tecnológico, né? Beleza, gente? Alguém colocou alguma coisa a mais? Alguém quer destacar algo mais aí? Beleza? Então aí nós encerramos então a correção, né, desse formulário importante para a gente aí. Eu vou encerrar esse link aqui, falta 6 minutos, e aí a gente já volta no próximo link com a matéria restante aí que a gente tem que estudar
relacionada aos componentes da placa-mãe que evoluíram, né, em relação ao que nós estamos estudando. Passamos pela válvula, passamos agora pelos transistores e vamos falar um pouco pelos componentes agora SMD e os circuitos integrados, que é a evolução dos transistores. Beleza? Então, estou encerrando aqui. Daqui a pouco a gente volta aí para dar continuidade, então. Até mais, gente.